Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo especial que a gente faz cada vez que atingimos 1.000 inscritos no YouTube. Então conseguimos atingir essa semana a marca de 8.000 inscritos aqui no canal do YouTube. Aliás, agradecemos a cada um de vocês que está inscrito no canal e como uma espécie de homenagem, de marco desse tipo de número, a gente faz o vídeo 8 dicas e hoje são 8 dicas de palavras que a gente deveria evitar em um texto criativo. Então, depois da vinheta eu vou começar, mas vamos já trabalhar rumo aos 9.000, né? Até para a gente ter que fazer o vídeo dos 9 dicas de alguma outra coisa aí que a gente vai fazer. Não deixe de se inscrever no canal, comentar o nosso vídeo, mandar também o link do nosso canal para pessoas que gostam de ler, gostam de escrever. Como você sabe, esse canal é feito com muito material do curso de formação de escritores, trazido aqui para um ambiente aberto, gratuito, para que vocês possam também aproveitar o nosso conhecimento, nossas trocas, nossos debates. Depois da vinheta, então, a gente começa. Oito palavras que a gente deveria evitar em textos criativos. Só sublinhe aqui o evitar. Não são palavras proibidas, não é proibido nada em um texto criativo. Mas aqui são palavras que a gente, por vezes, usa demais, por vezes elas denotam preconceito. Então, 8 palavras que representam aquilo que a gente deveria cuidar na hora de escrever, na hora de editar um texto criativo. E eu não poderia deixar de começar por uma palavra que é a palavra alma. A palavra alma, ela tem se tornado um tanto clichê. Em alguns livros de poesia, de 50 poemas, 20 têm a palavra alma. E às vezes eu acho que a palavra alma tomou o lugar da palavra coração. Coração partido, coração apertado. Então, como a palavra coração já é um clichê mais conhecido, as pessoas têm usado no lugar dela a palavra alma. Alma despedaçada, alma renovada, enfim. Eu até brinco que eu sou meio espírita, então eu acredito no conceito de alma. O problema não é no conceito aqui. O problema é no desgaste da palavra sendo usada muitas vezes. Então, vamos ter cuidado com essa repetição da palavra alma. E quando vocês usarem, saibam que muitas pessoas têm usado essa palavra. E o clichê, como a gente sabe, é aquela expressão que vai perdendo a sua força pelo excesso de uso. Então, tenham esse cuidado, vale a pena perceber se é possível substituir por outra imagem, se não é uma repetição de uma palavra que vocês já usaram no texto. Então, lembrem disso. A palavra alma é importante ter cuidado e evitar, porque ela tem sido muito usada, tem se tornado um tanto clichê e comum nos textos criativos. Palavra coisa. Existe uma ideia, quando a gente pensa em texto criativo, de que quanto mais específico, melhor. Então, ao invés de usar o cachorro, o ideal é usar o pitbull ou o Rottweiler. É tentar ser mais específico possível. Ao invés de falar, de repente, do produzir o aço, fundir o aço, ou ao invés de dizer teta da vaca, não é teta da vaca, é o ubre. Então, usar as palavras certas, usar as palavras específicas, isso mostra conhecimento, isso deixa o texto mais concreto. E o oposto disso é a palavra coisa. A palavra coisa, fora de contexto, né? Evidentemente, um personagem pode se referir àquela coisa, mas a palavra coisa fora de contexto, mesmo usada como um sinônimo, para não repetir um termo, ela empobrece o texto. Então, cuidem. Não é proibido usar, como eu tenho dito, mas cuidem para evitar uma palavra genérica, uma palavra que não tem força, que não tem expressão, que não é específica, como a palavra coisa. Recinto, aqui a gente vai para outro caminho, né? Aqui não é tanto a questão do clichê, embora recinto eu considero que também virou um clichê, mas aqui é aquela ideia que algumas pessoas têm de que escrever bem, escrever bonito, escrever difícil. E aí elas vão colocar lá que o fulano adentrou no recinto. Mas, gente, será que adentrou no recinto é um vocabulário adequado para um texto contemporâneo que está lidando com uma situação ali familiar, corriqueira? Então, evitem rebuscar o texto só para que ele pareça melhor, que ele pareça mais bonito. O texto bem escrito não é um texto rebuscado, um texto difícil. Pelo contrário, por vezes esse texto é um texto que cheira a mofo. Se eu chegasse aqui para fazer esse vídeo com vocês de gravata borboleta, talvez chamasse atenção, mas vocês iam achar meio risível, porque não combina tanto com a linguagem do YouTube, com a linguagem de um vídeo, fazer aqui um vídeo com a gravata borboleta. Então, a palavra recinto não é proibida, em alguns contextos faz bastante sentido. Se a pessoa está narrando um texto policial, ou está dentro de um relatório de um delegado, ou até numa pessoa que tem uma linguagem mais formal.
mas a palavra recinto, ela facilmente é substituída por outra, como quarto, sala, cozinha, enfim. Inclusive, é mais interessante ser específico, né? Então, dizer que entrou numa sala, entrou num quarto, e a palavra recinto, assim como a palavra adentrou acho que é pior, né? Porque entrou já tem o mesmo sentido, o mesmo significado que adentrou. É só para mostrar uma falsa erudição. Então, cuidem para o texto não ficar pernóstico. A linguagem do texto precisa ser coerente com o narrador do texto, com a situação do texto. Eventualmente, vai ter um narrador mais formal que vai combinar esse uso de palavras, mas aí o texto inteiro também tem que ter essa lógica, né? Essa coerência. Certo? Então, a palavra recinto, cuidem, assim como outras palavras que deixam um texto pernóstico falsamente intelectualizados. Portanto, aqui eu acho que o pois poderia entrar também. Eu também tenho cuidado de evitar palavras que são muito próprias do texto dissertativo, colocadas no texto criativo, às vezes deixando ele mais burocrático, deixando ele um pouquinho mais duro, e normalmente cortando essa palavra funciona. Por vezes tem que colocar uma outra ali no lugar. Não é proibido, tá? Então não é proibido usar, portanto, no texto uma, duas, três vezes. Mas cuidem para que não fique demais, para que seja usado no momento certo, ou para evitar uma repetição exagerada de porquê. Tentem focar mais na história, na narrativa, nos substantivos, na cena, e essas palavras como portanto, pois, em geral, eu acabo tentando eliminar. Vale o mesmo para não obstante, ou entretanto, também é bem mais formal. Se é possível usar o mas, usa o mas. Ah, mas eu já usei 5 mas na mesma página. Talvez não seja demais, mas se está incomodando ali, tem 2 mas muito próximos, e não dá para mudar a frase, né? Não dá para tirar essa diversativa, de repente vai usar ali um entretanto, um porém, até antes do entretanto. Mas cuide com esses termos que são muito pesados, são muito próprios do texto de não ficção, do texto mais dissertativo, que no texto criativo ele acaba pesando um pouco. Chegamos à palavra que, tem um vídeo aqui no canal, depois eu vou colocar para vocês o link, quem quiser também pode me pedir pelo WhatsApp, colocar aqui nos comentários do vídeo, tem um vídeo específico sobre a palavra que. Vocês vão usar a palavra que. É quase impossível em português escrever um texto sem usar a palavra que. Mas, como ela é um coringa na nossa língua, como ela aparece muitas vezes, em muitas situações, a gente tem que ter cuidado com a repetição do que. Então, aqui o grande questão é evitar a repetição do que. Não tanto evitar o que, porque é impossível nós evitarmos o que eu acabei de falar aqui, o que na minha frase. Então, cuide da repetição do que. Tem um vídeo no canal especialmente sobre isso, com exemplos, com sugestões de como substituir, e por isso eu acrescentei o que entre as 8 palavras para evitar num texto criativo. Agora a gente entra numa outra questão mais ligada a conteúdo, né, mais ligado à ética do que à estética, mas que é importante igual, e eu acho que vale a pena a gente colocar nesse vídeo também. E eu usei a palavra judiaria como um exemplo, tá? Poderia ser indiada, poderia ser a palavra, enfim, tem termos aí pesados que eu nem quero ficar trazendo aqui para o vídeo, mas é o cuidado que nós devemos ter com termos que são pejorativos e ofensivos por determinadas populações. Então, as pessoas de origem judaica, elas não gostam que se use o conceito de judiaria, porque é um conceito que remete à Segunda Guerra, ao Holocausto, ele é um conceito pejorativo e que ofende, entristece essa comunidade. Quem somos nós, autores, para usar um termo que entristece, que chateia uma comunidade por capricho, por desconhecimento? Então, no momento em que a gente sabe que as pessoas não gostam da palavra judiaria, ou que as pessoas não gostam da palavra denegrir, que é outra palavra que não se usa, ou que as pessoas não gostam que se use a palavra indiada, por que nós usaríamos? Por que nós não vamos substituir por uma palavra mais adequada, por um conceito que não tenha essa conotação pejorativa? Aí alguém vai me dizer, Marcelo, bobagem, isso é o politicamente correto. Nesse livro aqui, o Formação de Escritores e outras crônicas sobre publicar e escrever, tem uma crônica que, se eu pudesse, eu viralizaria ela. É uma crônica que eu gosto muito, escrevi já faz tempo, reescrevi agora para o livro, chamada Politicamente Correto versus Potencialmente Ofensivo. Não é por questão de política, muito menos política partidária, que a gente vai evitar usar um judiaria. É uma questão de educação. As pessoas se ofendem com o conceito de judiaria, por que eu vou usar o conceito de judiaria? Então, a palavra cão morde, as palavras têm força, a palavra tem poder, e a gente tem que ter esse cuidado, essa delicadeza de algumas palavras são muito ofensivas para determinados grupos. E aí, podendo evitar, a gente vai evitar. Claro que tem palavras em disputa, tem palavras que ainda, por vezes, as comunidades
não gostariam que se usasse, mas são tão consagrados que se usa. Mas quando vocês sabem, quando é uma palavra muito óbvia, né? Como eu estou dando exemplo aqui de judiaria, não tem por que a gente usar, a não ser para causar polêmica, e aí é outro capítulo, né? Outra coisa. Não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. Guisado, sabem o que é guisado? Se vocês não moram aqui em Porto Alegre, no Sul, talvez não saibam o que é guisado. Guisado é como a gente chama carne moída. Alguém vai dizer que na sua cidade guisado é outra coisa, é carne picada. Enfim, mas aqui em Porto Alegre a gente cresce ouvindo que guisado é carne moída. Até se diz que na Santa Catarina é boi ralado. Boi ralado eu acho horrível, né? Acho que eu não comeria guisado se chamasse boi ralado. Mas aqui a gente chama de guisado. E eu botei aqui não porque não pode usar a palavra guisado. É claro que pode usar a palavra guisado, sinaleira, tantas palavras que a gente usa aqui em Porto Alegre que são diferentes de outros lugares. Eu coloquei aqui para a gente ter cuidado com palavras e expressões que são locais, que são palavras que nós usamos na nossa cidade, no nosso estado, e que outros leitores do país podem não entender. É proibido usar? Claro que não. Por vezes, o personagem de vocês, inclusive, vai se caracterizar por usar esse tipo de palavra de vocabulário. Tá aí o Grande Sertão Veredas, tá aí o Simões Lopes Neto com contos gauchescos e tantos livros contemporâneos, né, que usam uma linguagem local. Mas tem que ter esse cuidado. De repente, o livro inteiro é escrito numa linguagem um pouquinho mais nacional, um pouquinho mais abrangente, e a pessoa nem sabe que guisado é um termo local, nem sabe que sinaleiro é um termo local e acaba utilizando. Então, cuida com expressões locais, elas não são proibidas, mas elas têm que ser colocadas intencionalmente. E não sem querer ou por desconhecimento de que é uma expressão local. Para fechar aqui as 8 palavras, né, eu trouxe uma palavra que, na verdade, representa um conceito, ferozmente. Não é problema usar a palavra feroz ou ferozmente. O problema é o excessivo uso do advérbio. Então, vamos lá. A pessoa escreve um diálogo e depois coloca, ela disse ferozmente. Não, gente. Não usem essa expressão, ela disse ferozmente. Por quê? Porque o leitor tem que perceber essa voracidade ao ler a frase. Então, o leitor já percebeu que o personagem estava feroz quando disse aquilo. O leão avançou ferozmente. Me cria uma cena, 2, 3 frases, que me mostre que o leão avançou ferozmente. Então, o advérbio, ele acaba sendo um atalho. O autor deixa de construir uma cena, deixa de desenvolver na história, e ele vai lá e usa um advérbio. Vale o mesmo para o adjetivo, tá? Mas o adjetivo tem outras funções, eu não quis colocar aqui o adjetivo como exemplo solto, sem contexto. Já o advérbio terminado em mente, a gente tem que ter cuidado. Primeiro, porque ele é um atalho. Segundo, pela repetição. Se deixar, num parágrafo de 4 ou 5 linhas, tem 6 vezes o mente, tem 6 vezes essa terminação, né, esse sufixo do mente. Então, palavras como ferozmente, lindamente, dificilmente, vocês cuidem antes de usar, porque pode ser que ela esteja ali substituindo uma cena, uma construção mais concreta que tornaria o texto mais interessante. Certo, gente? Coloca aí nos nossos comentários do vídeo. Vocês sabem que eu leio pessoalmente os comentários dos vídeos. Então, fiquem à vontade de colocar nos comentários dos vídeos, desse vídeo, uma palavra que vocês gostariam de saber se eu aconselharia a usar ou não, por que sim, por que não, ou até palavras que vocês sugerem que as pessoas não usem nos textos. Notem que eu não falei aqui sobre palavrão, palavra escatológica, porque é outra discussão, podemos até gravar um vídeo sobre isso. Mas coloquem nos comentários aí, palavras que vocês têm dúvida se vale a pena ou não usar em textos criativos e palavras que vocês recomendariam para que os outros não usem em textos criativos. Certo? Toda semana tem vídeo gravado aqui, toda semana eu passo, toda semana tem live também nas quintas-feiras. Então, seguimos nosso trabalho, agradecemos aos 8 mil inscritos e vamos batalhar aí para chegar a 9 mil, 10 mil inscritos e fazer mais vídeos como esse também. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!